Graças a Deus, o estudo de hoje, ele está baseado em Colossenses capítulo 2, versos 20 ao verso 23. O texto da palavra de Deus diz o seguinte: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Antes de nós analisarmos essa passagem, vamos fazer uma reflexão daquilo que estamos vendo no estudo desta epístola até aqui. No capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele defende a preeminência de Cristo, e ele faz isto trazendo inicialmente uma advertência aos crentes daquela igreja contra as doutrinas enganosas. E a advertência de Paulo foi motivada basicamente por duas razões. Primeiro, para defender a verdade sobre Jesus, é o que ele faz do verso 1 até o verso 7. Ele faz uma defesa sobre a verdade de Jesus Cristo. E a partir do verso 8 até o verso 15 do capítulo 2, ele previne a igreja contra os enganos doutrinários. É neste momento que Paulo ele se ocupa em advertir a igreja e exortar a igreja quanto a um perigo que estava cercando a vida daquela igreja. Ele compreendia que para a igreja se prevenir, deveria conhecer a verdade para ser capaz de discernir a mentira. A única possibilidade que temos de distinguirmos as teologias dos nossos dias, as doutrinas dos nossos dias, é se nós conhecermos a verdade. Temos que ler as Escrituras, temos que conhecer a palavra de Deus, para que no momento em que falsos ensinos, pressões heréticas dentro da igreja e até mesmo fora da igreja estiverem diante de nós, estejamos então capacitados para distinguir o erro. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez. Então, ele primeiramente se ocupou em expor a sã doutrina. Ele faz isso do verso 13 do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 15. Em toda esta parte, Paulo está expondo enfaticamente a doutrina do Senhor Jesus, para somente depois expor a natureza da heresia que estava sendo ensinada e enfatizada na cidade de Colossos. É o que ele faz a partir do verso 16 até o verso 23. Então, você quer entender qual é a natureza, quais as nuances, as descrições, as características da heresia que estava perturbando a vida daqueles crentes, é preciso ler atentamente o que ele diz no verso 16 até o verso 23. E esta heresia, ela tinha dois fundamentos, sabendo que ambos os fundamentos negavam a suficiência e a autoridade do testemunho de Jesus. Então Paulo faz uma exposição da doutrina, adverte a igreja e então apresenta esta heresia. Essa heresia, versos 16 ao verso 17, era baseada num legalismo religioso, o que ele chama de tradição dos homens no verso 8 do capítulo 2. Outro fundamento desta heresia era o seu falso moralismo, o que ele chama também no verso 8 de rudimentos do mundo. O que Paulo faz no verso 8 é apenas um vislumbre, apenas uma visão geral desta heresia contra a qual ele está advertindo a igreja, para que ninguém pudesse enredá-la com a sua filosofia e vãs sutilezas. Mais adiante, como eu já mencionei, versos 16 até o verso 23, ele traz descrições mais aprofundadas sobre esta heresia. Já vimos aqui sobre o legalismo religioso e hoje estaremos vendo sobre o falso moralismo. E a respeito disso ele faz, dentro desse conjunto de textos, versos 16 até o verso 23, Paulo faz basicamente três exortações. A primeira exortação, que diz respeito ao legalismo religioso, Paulo diz no verso 16, para que não considerassem o julgamento de tradições vazias, porque a lei é uma sombra e Cristo é a substância. Então não se submetam e não considerem o julgamento dessas tradições, porque todas elas serviram de sombra de coisas que haviam de vir, se referindo a Cristo. Então essas coisas elas já foram todas satisfeitas, todas cumpridas, todas
suficientemente atendidas na revelação de Jesus Cristo. Portanto, essas tradições são vazias e não devemos mais considerar o julgamento a partir delas. A segunda exortação se encontra no verso 18, onde Paulo vai dizer para não considerarem os seus juízes as tradições e nem os seus juízes. Ele diz na parte B do verso 18 que esses juízes se baseiam em visões, são inflamados nas suas mentes por crenças sem significado. Então, por que dar atenção, por que dar significado, por que dar importância e conferir autoridade a homens que não estão fundamentados na palavra de Deus? Estão com as suas mentes cheias de crenças sem significado bíblico. Então, não considerem seus juízes. E são pessoas desapegadas de Cristo, verso 19, porque eles não retêm a cabeça. Ora, tudo que está desligado de Cristo verdadeiramente perde o seu sentido, perde o seu significado, não tem importância para nós. São estas as duas exortações que o apóstolo Paulo faz com respeito ao legalismo religioso. Aqui, quanto ao falso moralismo, versos 20 até o verso 23, Paulo traz a sua última exortação: não se submetam às regras mundanas do falso moralismo. E ele apresenta 3 motivos. Primeiro, essas regras mundanas do falso moralismo são meras ordenanças humanas. São meras ordenanças humanas. Também são autodestrutivas, parte B do verso 22, e o verso 23 que nós estaremos vendo aqui, não tem valor para restringir o pecado. Falso moralismo não tem eficácia para a nossa santificação. Vamos ver cada um destes pontos e assim encerrarmos aqui o capítulo 2. Então, o que diz o verso 20? No verso 20, Paulo diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças? Esse verso marca claramente a transição para um segundo parágrafo, através da conjunção se. O primeiro parágrafo, 16 ao verso 19, o segundo parágrafo, verso 20 até o verso 23. E ele usa aqui a forma de se, por quê? Para argumentar que os crentes não deveriam se sujeitar ao legalismo religioso, o qual é sustentado por um falso fundamento constituído de tradição de homens, conforme já vimos aqui. A lógica da sua última exortação reivindica a correção de base. Veja só, qual é o fundamento verdadeiro? O fundamento verdadeiro é: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, vocês estão mortos. Este é o fundamento verdadeiro que Paulo lança. Então, se nós, representados por Cristo, já morremos para este mundo, aí Paulo então aqui adverte contra o falso fundamento. O falso fundamento é este: porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Ora, se com Cristo nós morremos para os rudimentos do mundo, por que estamos nos relacionando com essas crenças pagãs, essas filosofias e vãs sutilezas do mundo, como se nós estivéssemos vivos para essas coisas? Não, nós temos que viver no sentido aqui semântico, vamos chamar assim, como se estivéssemos literalmente mortos para essas coisas. Essas coisas não podem mais nos afetar. Essas coisas não podem, nós não podemos permitir que essas influências pagãs, anticristãs, antibíblicas, do falso moralismo, afetem a nossa espiritualidade, desviem o curso dos nossos pés no caminho de Cristo, porque para essas coisas o nosso relacionamento tem que ser como se estivéssemos mortos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, ele faz essa exortação baseada nesta lógica: em relação ao verdadeiro fundamento, vocês devem negar o falso fundamento. Paulo comunicou o fundamento verdadeiro e exigiu que os crentes edificassem sua fé e condutas na pessoa de Cristo. É isso que ele diz no verso 6 e verso 7. Ora, como recebestes a Cristo Jesus? Ou seja, este é o fundamento que vocês receberam. E o testemunho deste fundamento se encontra a partir do verso 13. Como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, assim andai. Ou seja, assim vocês devem viver. Vocês devem controlar suas intenções,
seus pensamentos, suas condutas, suas decisões, seus relacionamentos, com base nesta verdade a respeito de Jesus. Estão nele radicados, ou seja, estabelecidos e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Quando cremos em Cristo pelo testemunho do Evangelho, somos unidos a Ele em sua morte e em sua ressurreição. Esta é a ênfase da sua terceira exortação. Lendo o que Paulo fala a respeito dessa unidade nossa com Cristo, a partir do verso 14 do capítulo 1, nós testemunhamos que nele nós recebemos a redenção. Verso 14, no verso 22 do capítulo 1, nele vocês foram reconciliados. Capítulo 2, verso 6 ao verso 7, nele vocês foram fundamentados e edificados. Capítulo 2, verso 10, nele vocês são aperfeiçoados. Capítulo 2, verso 11, nele vocês foram espiritualmente circuncidados. Nós passamos a fazer parte do povo da aliança, passamos a experimentar dos benefícios, das promessas da aliança, porque Jesus Cristo, do ponto de vista espiritual, Ele nos marcou, Ele nos selou. E mais, capítulo 2, verso 13, nele vocês foram vivificados pelo perdão de seus pecados. Ele cancelou o escrito de dívida que constava de ordenanças e que era contra nós. Ele removeu inteiramente, encravando na cruz, e assim Ele cancelou os nossos pecados, dando-nos vida. E por fim, capítulo 2, verso 20, vocês morreram para os rudimentos do mundo. Veja, nós, pela fé em Jesus Cristo, que o Evangelho nos dá, pelo testemunho que o Evangelho nos dá, nós recebemos fé para crermos em Cristo, e crendo em Cristo nós nos unimos com Ele. Este é o testemunho que Paulo vem dando desde o verso 14 do capítulo 1. Nosso relacionamento com Cristo é uma união viva, Ele é a cabeça. Meus irmãos, nós somos corpo, nós todos somos corpo. Eu, indivíduo, não sou a igreja é um corpo, é uma comunidade, é uma realidade de crentes verdadeiros em Cristo Jesus de todos os tempos. Nós somos o corpo, e um corpo é formado por vários membros, os quais funcionam pela unidade com a cabeça. Tira-se a cabeça, morre-se o corpo. Nós vivemos pela coordenação da cabeça, não pela legislação de uns para com os outros. Isso seria um desprezo e ofensa à função da cabeça, que é de governar. O ponto é que nós, como um corpo, somos membros uns dos outros. Existe um princípio de interdependência nas Escrituras a respeito da igreja. Nós dependemos uns dos outros, ninguém é melhor do que o outro. Nós temos funções distintas, mas essas funções, por serem distintas, não são maiores, melhores e mais privilegiadas do que os outros, porque nós somos membros uns dos outros. Só existe um que tem preeminência no corpo, a cabeça, Jesus Cristo. E quando nós perdemos a noção de que Jesus é o único Senhor das nossas vidas, nós tentamos nos assenhorar da vida dos outros, impondo sobre os outros aquilo que é o meu padrão, o meu pensamento, a minha cultura, as minhas tradições, as minhas preferências, os meus caprichos. E isso é uma ofensa ao verdadeiro e único senhorio dentro da igreja, que pertence à pessoa de Jesus Cristo. Mesmo assim, muitos ainda pensam que a vida cristã só pode ser legítima por meio de regras impostas de uns sobre os outros. E o pior, negando o fundamento verdadeiro por preceitos mundanos e pecaminosos, infiltrados, e só entram na igreja porque tem aparência de religiosidade cristã. E como que essa aparência de religiosidade cristã, de piedade cristã, ela é caracterizada, definida, constituída? Porque se usa argumentos a partir de versos bíblicos isolados dos seus devidos contextos. Então eu quero que a igreja, eu quero que o meu irmão funcione dessa maneira. E aí eu pego um texto isolado, pego um verso isolado, sem uma verificação do seu devido contexto, e dou um aspecto de autoridade bíblica para aquilo. E tentamos, pelo viés da Escritura, controlar o outro de acordo com minha própria preferência. Por isso que o legalismo religioso, bem como o falso moralismo,
não é algo simples de se perceber, porque esses preceitos mundanos e demoníacos, eles sempre na história da igreja se esconderam por trás da aparência de piedade cristã. E Paulo está aqui chamando a atenção da igreja para o verdadeiro fundamento da fé cristã, que é Jesus Cristo. Porque se nós amadurecermos a nossa percepção bíblica a respeito da pessoa de Jesus, todo detalhe que não tem a ver com a pessoa de Jesus, porque nós conhecemos bem o que descreve a pessoa de Cristo, então nós facilmente perceberemos o que não é de Cristo. Agora, se eu não conheço Cristo, se eu não conheço a doutrina de Cristo, se eu não conheço a palavra de Deus com intimidade, meus irmãos, um tom de voz, uma articulação, um gesto, dependendo do gesto que eu faço, dependendo do tom de voz que eu faço, dependendo da ilustração que eu faço, ou dependendo da popularidade que eu tenho nas redes sociais, facilmente eu vou confundir as pessoas, facilmente eu vou enredar as pessoas, vou convencer as pessoas daquilo que eu penso. Mas nada dessas coisas pode servir de parâmetro para a igreja. O que deve servir de parâmetro para a igreja é o testemunho que a Escritura dá a respeito de Jesus. E é nesse sentido que nós facilmente eliminamos tudo o que não se confere com Cristo e a doutrina apostólica a respeito dele. Esta é a estratégia de Paulo, enfatizar a doutrina de Cristo para que a igreja seja capaz de distinguir as heresias da sua época. Acreditamos em padrões, como João diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nós acreditamos nesse padrão, ele é bíblico. Nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que nele há, mas rejeitamos a ideia de que a obediência exterior aos padrões necessariamente produz espiritualidade interior. Nós não acreditamos e não aceitamos esse tipo de preceito, de que externamente o comportamento vai determinar a qualidade da nossa espiritualidade diante de Deus. Isso seria como negar a suficiência de Cristo e reivindicar a glória da nossa própria redenção e santificação pelas obras. Ora, se pelo meu comportamento me faço aceitável diante de Deus, então a glória não é de Deus, a glória é minha, visto que eu, pelos méritos do meu esforço, das minhas disciplinas, do meu rigor, alcancei o padrão divino. Então, isto é falso moralismo. Ninguém por si só, pelo seu esforço, é capaz de alcançar o padrão da justiça de Deus, a menos que este seja intercedido, mediado pela pessoa de Jesus Cristo. Então, nós negamos a suficiência de Cristo quando nós tentamos pelo comportamento determinar a nossa espiritualidade. Estamos mortos para os rudimentos do mundo, mas vivos unicamente por causa de Cristo. Se espiritualmente hoje estamos na presença de Deus com a garantia da nossa salvação eterna, isto é por causa de Cristo somente. Paulo mesmo diz no capítulo 3, verso 3, texto do nosso próximo estudo. Ele disse: morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Nós só vivemos para Deus por causa do Senhor Jesus. Obedecermos à tradição dos homens por regras mundanas dentro da igreja, e aqui eu trago uma passagem, Marcos capítulo 10, versos 42 a 45, os discípulos estavam discutindo entre eles sobre quem seria o maior no reino dos céus. Jesus, testemunhando aquela discussão, disse: olha, os governadores dos povos os têm sob o seu domínio, e eles os governam, mas entre vocês não é assim. Aquele que quer ser grande deve ser servo uns dos outros. E ele termina no verso 45 dizendo: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus usa o seu testemunho pessoal como fundamento dos verdadeiros valores do reino de Deus. Vocês, parafraseando, Jesus está dizendo para os discípulos, estão discutindo coisas espirituais a partir de
crenças, valores que são mundanos. No mundo, o forte domina sobre o fraco, mas no reino de Deus não é assim. E isso está presente, não é só lá fora. A influência da política da nossa sociedade, se nós não estivermos atentos, invade a maneira como nós tratamos as coisas dentro da igreja. E muitas vezes, porque há uma discussão muito forte lá fora, ataques contra as instituições públicas, ataques contra as autoridades públicas, alguns acham que o pastor deve se ocupar no púlpito para ficar assumindo um partido, para ficar falando em defesa ou contra de algum governo, alguma autoridade pública. Esse não é o nosso papel. O nosso papel, atentos ao que está acontecendo na sociedade, é de orarmos, darmos bom testemunho da nossa fé e nos submetermos honrando as nossas autoridades, assim como a palavra de Deus nos ensina. O pastor na igreja, ele não é um militante político, ele é um expositor das Escrituras. E nós temos que tomar muito cuidado, porque valores da sociedade pagã, que é guiada pelas suas próprias trevas, não podem determinar o curso da nossa fé e da nossa conduta cristã. Temos que manter os nossos olhos atentos à pessoa de Jesus Cristo, segundo o testemunho do Evangelho. Então, obedecer à tradição dos homens por regras mundanas dentro da igreja pode valorizar a nossa reputação diante deles e obtermos algumas vantagens sociais diante disto. Agradar as exigências, as pressões, para que atendamos às expectativas e às tensões de mentes perturbadas por este mundo, é inverter valores dentro da igreja. E aí, se nós obedecermos a essas tradições, a essas pressões, nós vamos até valorizar a nossa reputação diante deles, mas Paulo afirma claramente que essa prática viciante não pode nos dar vitória sobre um problema pessoal e real diante de Deus, a pecaminosidade da nossa natureza. Nós vamos viver mais em função uns dos outros do que em função do Senhor, que é o único que pode mortificar essa natureza pecaminosa que nós carregamos na nossa vida. E é por causa dessa natureza pecaminosa que nós mentimos, traímos, difamamos, dividimos relacionamentos, abandonamos as nossas famílias, negligenciamos as nossas responsabilidades profissionais, violamos o direito daqueles que os têm. É por causa dessa natureza pecaminosa que há tanta instabilidade e tanta confusão e tanta guerra, não por armas, mas por palavras nas redes sociais e na nossa sociedade. Entrar nesse curso, nesses rudimentos do mundo, nessas tradições de homens pagãos que têm as suas mentes inflamadas por crenças vazias a respeito de Cristo, é um caminho marcado por terríveis frustrações, porque esses caminhos não vão nos oferecer oportunidade para que em Cristo sejamos transformados e tenhamos verdadeiramente paz uns com os outros numa sociedade perturbada pelo pecado. Paulo deixa isso claro na sua doutrina. Muitos de nós querem crescer em santidade, triunfando contra as tentações pecaminosas do coração, por honra ao Senhor e bem do nosso relacionamento com Ele. Isso é verdade. E este anseio é legítimo, e o esforço que ele produz é digno de um verdadeiro cristão. Nós que somos cristãos verdadeiros, tementes a Deus, nós nos esforçamos, temos interesse de conhecer a palavra de Deus e nos esforçamos por vivê-la, por obedecê-la. Há um esforço legítimo de crentes verdadeiros neste sentido. Contudo, se adotarmos a estratégia errada de nos sujeitar ao falso moralismo de tradições meramente humanas, fracassaremos no anseio e na prática da vida cristã. E a razão está no fato de que Cristo é suficiente como fonte e parâmetro de absoluta autoridade para o estabelecimento da fé e de sua manutenção em nossas decisões e em nossos relacionamentos. Nós temos que entender como Cristo requer que nós andemos nele, segundo o testemunho apostólico, para não nos sujeitarmos ao falso moralismo.
que só vai nos levar para longe da verdade do Senhor. A nossa união com Cristo é uma união viva e não pode ser controlada pelas leis do homem, apenas pela lei de Deus, a lei que Deus estabeleceu, que somente outra vida pode promover vida. Como lemos aqui no capítulo 3, verso 3 de Colossenses, a nossa vida está oculta com Cristo. Nós só estamos vivos na presença de Deus, nós que antes estávamos mortos, porque Cristo nos concedeu vida. Veja esse testemunho da palavra de Deus no capítulo 2, verso 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Primeiro, qual era a nossa condição? Era de esterilidade espiritual, era de morte espiritual. Nós não poderíamos ser fonte de vida e nem fonte vivificante. Então, a única possibilidade de vivermos para Deus é se fosse por meio de Jesus. E o que Ele fez? Ele vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Esta é a lei que Deus estabeleceu. A lei dos homens, a lei do comportamento dos homens não pode produzir vida, mas a lei que Deus estabeleceu, sim. Cristo, na sua ressurreição, comunicou vida a todos aqueles que nele creem, e vida eterna, vida em abundância, que já experimentamos esses dias, limitadamente, sim, mas no dia da revelação de Jesus, esta vida será desfrutada plenamente na presença de Deus, conforme lemos lá em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. Uma vida descrita como sendo inigualável a qualquer regimento social, por mais pacífico e confortável que seja no nosso mundo, neste mundo. Deus, em Cristo, nos concedeu vida. Portanto, não faz sentido ao crente se sujeitar, voltar à prática das ordenanças, e ainda baseadas em filosofia e vãs sutilezas, conforme os rudimentos do mundo, porque Cristo cancelou as ordenanças. Diz o verso 14 do capítulo 2: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Ora, se Cristo fez isto a nosso favor, por que então voltarmos, meus irmãos, a esses esforços vãos, inúteis, incapazes de produzirem a verdadeira espiritualidade? Se Cristo já nos deu tudo, por que voltar às ordenanças do falso moralismo? Ele libertou o crente, Cristo, daquilo que antes serviu como sombra das coisas que haviam de vir, verso 17, bem como das especulações, superstições e disciplinas religiosas, digo, antibíblicas e anticristãs, contra o testemunho das Escrituras e contra o testemunho de quem é Jesus Cristo na nossa vida. Ele nos libertou dessas práticas, Ele nos libertou dessas falsas crenças, essas crenças orientadas pelas ideias primitivas do homem a respeito de Deus e também a respeito do mundo. Jesus veio e nos libertou dessas coisas. Olha o que diz, verso 21 e verso 22. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Por quê? É a pergunta de Paulo. Por quê? Por quê, como se vivesses no mundo, vocês voltam a estas práticas, como se Cristo nada tivesse feito a favor de vocês? 3 motivos aqui porque Paulo está trazendo essa exortação contra esse falso moralismo. Primeiro, essas ordenanças são regras extra-bíblicas e escravizantes. Notemos 3 aspectos dessas ordenanças aqui no texto do verso 21 e do verso 22. Primeiro, são negativas. 3 vezes Paulo fala: não manuseis,
não proves, não toques. Elas são negativas. Segundo, são proibições de ninharias, de minúcias, são proibições de detalhes, são proibições de pequenas coisas, ou de coisas sem importância, ou de coisas periféricas. Não manuseis, não proves, não toques. Irmãos, o que nós fazemos com as nossas mãos? Tudo da nossa vida, tudo que nós fazemos na nossa vida, nós usamos as nossas mãos. Proibir de usar as mãos, proibir de provar, proibir de comer, regras de dietas absurdas. Não pode comer isso, porque você comer isso, você vai perder a salvação, o Espírito Santo vai deixar você vai perder a bênção de Deus, você vai quebrar a aliança com o Senhor. Não toques coisas. Veja, Paulo traz intencionalmente coisas que são básicas, são coisas triviais do viver humano, são proibições de ninharias. Homem tem que se vestir assim, tem que ter esses detalhes, a cor da roupa tem que ser esta, a estampa tem que ser esta. São ninharias, são picuinhas, usadas para manipular, para escravizar as pessoas. E Paulo está olhando para o testemunho da igreja de Colossenses, sabendo que toda a suficiência do crente se encontra em Cristo, e ele está ali escandalizado de ver como os crentes estavam se sujeitando a essas picuinhas determinadas pela tradição dos homens e também pelo falso moralismo. São inspiradas pelo homem. O apóstolo Paulo deixa claro que essas ordenanças, elas não são inspiradas por Deus. Elas não procederam e não procedem de Deus. Ele diz, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. São meras tradições pessoais impostas sobre os outros. São preferências, são interesses particulares, são definições culturais individuais sendo impostas sobre os outros. E o pior, sufocando o essencial, que é a fé na pessoa de Jesus Cristo. Então, 3 aspectos dessas ordenanças como motivos porque Paulo está aqui dizendo por que aqueles crentes não devem se sujeitar a essas ordenanças. Primeiro, porque essas ordenanças são extra-bíblicas e escravizantes. Essas ordenanças de homens nos tornam escravos deles. É isso que Paulo está deixando claro. Essas picuinhas que são exigidas, cobradas, elas nos escravizam a essas pessoas. Porque essas pessoas funcionam como juízes. Não é à toa que Paulo diz no verso 18, ninguém se faça árbitro. No verso 16, 2 versos anteriores, ele diz, ninguém pois vos julgue. Porque o falso moralista, ele funciona como um juiz. Ele fica o tempo todo te vigiando para te julgar. Ele está te julgando por causa de ninharias o tempo todo. Está te criticando o tempo todo por causa de pequenas coisas. A função dessas ordenanças, dessas tradições, desse falso moralismo é te tornar escravo dessa pessoa. Porque só tem uma possibilidade de você pacificar essa pessoa. É se você se adequar às expectativas dela. Aí você fica preso a ela, você se anula, perde a sua liberdade, perde a sua identidade, você censura o seu pensamento, porque você não quer aborrecer aquele que está de olho em você para te julgar a qualquer momento. Essas ordenanças de homens nos tornam escravos deles, nos constrange a dar atenção a eles o tempo todo. Eles se alimentam de atenção, eles querem atenção, eles querem se colocar no centro. Nos pressionam a atender caprichos pessoais deles, nos obrigam a viver no padrão moral deles. São ordenanças segundo os preceitos e doutrinas dos homens. E Paulo está ali perplexo de como aquela igreja estava deixando o fundamento de Cristo para se sujeitar a esta palha, a este feno, a essas coisas fúteis inventadas pela criatividade humana a fim de escravizar o crente neles, tirando o foco da pessoa e da suficiência de Cristo. Essas ordenanças usurpam a glória de Cristo e subestimam os efeitos da cruz na vida do cristão, e até debocham quando se deparam com a afirmação de que Cristo é o motivo do nosso viver, pois se considera um padrão mais elevado
daquele que Paulo declara, afirma, testemunha ser a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível. Se você viver a liberdade que Cristo conquistou para você, de viver a vida cristã com vigor, com fidelidade na palavra de Deus, mesmo sendo reprovado por esses juízes do moralismo, eles vão debochar de você quando você afirmar que você está vivendo para Cristo, porque no fundo eles consideram que as suas crenças, as suas preferências, os seus interesses são mais elevados do que o padrão moral do Filho do homem, do Filho de Deus. Essas ordenanças do falso moralismo requerem que nos concentremos nos homens, não em Jesus. Por isso, meus irmãos, me sinto muito à vontade para ousadamente afirmar que o falso moralismo é uma doutrina de demônios, porque o falso moralismo chama atenção para o seu proponente, para o seu pregador, para o seu defensor, e não para a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que é falso moralismo, porque a verdadeira moralidade não está em mim, a verdadeira moralidade está em Cristo. Como eu já mencionei, Ele é a fonte absoluta de autoridade e o parâmetro para o estabelecimento de fé e de condutas cristãs. E a partir do momento que eu ignoro essa verdade, ou a trato apenas como uma afirmação doutrinária, um dogma a ser decorado, e funciono nas minhas relações, estabelecendo para as pessoas o meu padrão moral, eu estou negando a suficiência de Cristo e estou me estabelecendo no lugar de Cristo diante das pessoas. O que é isso, se não uma heresia? O que é isso, se não um falso moralismo? O que é isso, se não uma crença anticristã? O que é isso, se não uma doutrina de demônios? Falso moralismo é uma doutrina que ofende o testemunho das Escrituras a respeito de Jesus Cristo. Segunda razão, porque Paulo está aqui trazendo essa última exortação para a igreja, observando estas ordenanças, está aí na parte B do verso 22, pois que todas essas coisas com uso se destroem. A segunda razão porque Paulo está trazendo esta exortação é porque essas ordenanças, elas são autodestrutivas, estão destinadas a perecer pela aplicação errada. O verbo traduzido aqui como destruir significa corromper ou corrupção, deterioração. O que é essencialmente bom se deteriora por seu uso indevido. Você tem um produto bom na sua casa, na sua geladeira, mas se você fizer um uso inadequado desse produto, ele vai se perder. Alimentos que devem ser conservados na geladeira, se você não coloca na geladeira, ele vai se perder. Eles são essencialmente bons, mas o mau uso daquilo que é bom se torna destrutivo. Agora, imaginemos o que é essencialmente mal. Não podemos esperar por outro resultado além de negativo. Paulo está tratando ordenanças como sendo de natureza negativa, natureza ruim. O que se espera de algo como esse? Não tem possibilidade, mesmo você fazendo o uso adequado daquilo que é essencialmente ruim, o resultado continua o mesmo. O resultado continua o mesmo. O veneno, se manuseado adequadamente e ingerido, ele vai te matar. Diferente, por exemplo, de um pudim de leite condensado, geladinho, com aquela calda de caramelo por cima, maravilhosa, você manuseia bem, manuseia bem guardando na geladeira, para que atinja a temperatura mais adequada, e você tem como degustar daquela maravilha, daquele manjar. Isso faz bem, mas quando você está diante daquilo que é essencialmente ruim, pelo uso, não tem outro resultado senão a destruição, vai fazer mal. O resultado é negativo. Paulo exorta para que não nos submetamos às regras mundanas do falso moralismo, pois elas são temporais em vez de eternas. Essas coisas com uso se destroem, elas são limitadas, não são eternas, e além disso, são corruptas
e corruptoras para a fé e para as condutas cristãs. Por que, irmãos, estão se sujeitando a essas ordenanças? Quando Cristo satisfez toda a nossa necessidade para a salvação e para a santificação. Assim, ordenanças extra-bíblicas e humanistas apenas nos levam a frustrações quando o interesse é a sinceridade de uma fé pura. Você tem uma fé pura, sincera, você quer andar nos caminhos do Senhor e viver progressivamente na santificação da sua alma. Mas se você se sujeita equivocadamente às tradições de homens e não ao ensinamento da palavra de Deus a respeito da pessoa de Jesus Cristo, você vai experimentar apenas frustrações de um interesse legítimo, sincero em relação à sua fé. Aqui no último verso, verso 23, Paulo vai demonstrar qual é o terceiro argumento que ele usa para a exortação que esta igreja deveria atentar. Ele diz no verso 23: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. As regras do falso moralismo, embora pareçam externamente ter algum valor, são impotentes para produzir uma transformação real. Esse é um argumento que o apóstolo Paulo usa no verso 23. Essas regras do falso moralismo não podem restringir o pecado, o poder do pecado da nossa natureza. E se você quer triunfar progressivamente contra os efeitos do pecado na sua natureza, o falso moralismo é uma estratégia errada. É estratégia errada. Você, pelo seu comportamento, querer vencer a sua natureza pecaminosa, você não vai conseguir. O máximo que você vai conseguir é despertar a atenção e a admiração dos homens, mas diante de Deus você vai continuar carregando uma natureza corrompida pelo pecado. Então Paulo está deixando claro que essas coisas não têm valor algum contra a sensualidade. Mera mortificação de comportamento não é método de mortificação do pecado. Sensualidade que Paulo usa aqui tem a ver com os desejos dessa carne, esses desejos sentidos da nossa carne. Paulo está trazendo para nós o entendimento de que esta natureza pecaminosa, ela é evidenciada no nosso corpo, externamente ela é comunicada pelo nosso comportamento. Isso é o sentido de sensualidade que ele usa aqui. Sensualidade não é apenas o homem usar camisa aberta, a mulher usar roupas curtas, decotes grandes. Paulo não está tratando somente disso. Paulo está tratando mais profundamente de como essa natureza pecaminosa ela é apresentada através das nossas relações, do nosso corpo. São esses sentidos, essa natureza que é sentida fisicamente, a vontade de atender, satisfazer desejos da natureza que são pecaminosos. Contudo, é apropriada aqui uma observação importante. A verdadeira santidade sempre requer a mortificação de nosso comportamento, mas a sua origem não é o comportamento. Então, a verdadeira santidade, ela não tem como base o comportamento. Se nós entendermos assim, nós nos precipitamos por um caminho do falso moralismo e começamos a definir pelas nossas obras, pelo nosso esforço, a possibilidade de alcançarmos as exigências de Deus. E isso não é possível sem que antes a nossa natureza seja transformada. E ignorar a nossa natureza e modular o nosso comportamento é um caminho para o falso moralismo. A verdadeira santidade não consiste apenas na disciplina de maus hábitos, enquanto o coração está inalterado. Não adianta. É como alguém que vem, te dá um abraço, te chama de irmão, te chama de amigo, mas ao deixar de te cumprimentar, vira as costas e começa a falar mal de você. Isso que a gente chama de amigo falso, fogo amigo. Não tem nada de verdadeiro nesse relacionamento. É falsidade. São diplomáticos no trato e no coração eles te odeiam, eles te rejeitam, eles te reprovam.
eles não são solidários para com você, eles não se importam com você. Isto é que a gente chama de falso moralismo. Então eu posso até ter um comportamento adequado com os outros, mas Deus requer um coração alterado pela palavra de Deus, para que o meu comportamento reflita a verdade. Reflita a verdade. Esse é o método do mundo, não o método de Deus. O falso moralismo só pode lidar com os aspectos externos e comportamentais. Paulo diz: tem aparência de sabedoria. Ou seja, em relação à aparência, nós somos habilidosos. Em relação à aparência, sabedoria, culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético. Então, a aparência de sabedoria é algo que está ao alcance de todo falso moralista. Ele se preocupa muito mais com o externo do que com o interno. É incapaz esse falso moralismo de transformar realidades mais profundas do coração e mortificar substancialmente as percepções e valores na vida. Somente o preceito de Deus, pelo Espírito, é capaz de converter as disposições espirituais do ser humano, como Paulo afirma: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a transformação, para a conversão daqueles que estavam espiritualmente mortos, indispostos para Deus, negando a vontade de Deus. Mas esta condição, ela é essencialmente, substancialmente transformada pelo poder de Deus revelado através do seu Evangelho. Através do Evangelho. Tudo o que necessitamos para a nossa salvação e santificação é de Cristo. É o que nós vimos aqui anteriormente nos versos 11 ao verso 15. Os sistemas morais e regulamentos religiosos extrabíblicos, ainda que implicitamente derivados da palavra de Deus, são meramente preceitos e doutrinas dos homens. Até chamam a atenção. O falso moralismo até que despertam em nós aquele interesse, aquela curiosidade de querer nos aproximar e nos assemelhar aos seus defensores, por causa da aparência de piedade, humildade e rigor ascético. Você vê uma pessoa altamente consagrada, a ponto de se resignar em temporadas de oração e jejum. Você olha para um indivíduo desse e fala: esse homem é um homem santo, essa mulher é uma mulher santa, né? Então, chamam a atenção. Você vê uma pessoa todo dia em reunião de oração, tem reunião de oração de segunda a sexta-feira, todo dia o indivíduo está naquela reunião de oração. Aquilo chama a sua atenção. Você fala: poxa, eu sou um pecador mesmo. Eu não participo de nenhuma reunião de oração. Aí você começa a se julgar. E aí como que você resolve o seu problema? Você se coloca debaixo de uma aparência, para que tenha na aparência a afirmação de que você é um santarrão, é um culto de si mesmo. É aquele homem que entra lá em Lucas capítulo 18, se não me falha a memória, batendo a mão no peito, dizendo: graças eu te dou, Senhor, porque eu não sou como esse gentio. Eu sou um homem íntegro, que dou o meu dízimo com fidelidade e sou fiel ao Senhor. Eu não sou como o outro, né? Então o outro teria, pela aparência, diante do outro, né, que está batendo no peito, fazendo culto de si mesmo, ele teria toda a condição para dizer diante do Senhor: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um miserável, eu sou frágil, eu me sinto enfraquecido e eu dependo da tua graça. Enquanto o outro está reivindicando pelo seu moralismo os méritos do seu esforço, negando a suficiência de Cristo e ainda julgando o irmão. São os efeitos de um comportamento desviado da verdade de Deus e do testemunho a respeito de Jesus Cristo. Somente mediante a fé em Cristo é que recebemos a graça de morrermos para os rudimentos do mundo pelo cancelamento do escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Assim é que nos tornamos aceitáveis diante de Deus. Se você crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, segundo o testemunho do Evangelho, você já está unido a Cristo e você já é aceito na presença de Deus, de modo que você não precisa mais
agir em busca de ser aceito por Deus, porque você já foi aceito por Deus. Tudo o que você faz a partir da sua fé verdadeira é apenas para glorificar a Deus em obediência ao seu Evangelho. Mas não é mais para você se tornar aceito, porque Cristo te tornou aceitável na presença do Senhor. Para resumir este estudo, concluindo, vamos voltar aqui a nossa atenção para aquilo que nós estudamos. Então, no verso 16 ao verso 17, nós temos a primeira exortação do apóstolo Paulo: não considerem o julgamento de tradições vazias. Nos versos 18 ao verso 19, Paulo expõe a sua segunda exortação: não considerem seus juízes. E a sua terceira e última exortação é: não se submetam às regras mundanas do falso moralismo. Verso 20. E neste ponto o que nós vimos aqui hoje foi: elas são meras ordenanças humanas, são autodestrutivas e não têm valor para restringir o pecado. Não tem. E ainda, concluindo aqui esse resumo, o falso moralismo, ele é manipulador, porque ele ameaça o tempo todo as pessoas como sua estratégia. Ele é impulsionado pela necessidade de manipular as pessoas o tempo todo segundo o seu bem-querer, e ele usa isso como uma estratégia. O falso moralismo também é enganador, porque prefere a aparência do que a realidade. Prefere a aparência do que a realidade. Se importa mais com o comportamento do que com o coração, com a intenção, com a crença. Se importa mais se a aparência do indivíduo está de acordo com o que eu quero, ou se aquela pessoa está de acordo, se está feliz, se está satisfeita, se a pessoa é crente ou não é, se a pessoa teme a Deus ou não teme. Essas coisas não têm importância para o falso moralista, desde que aparentemente você atenda às reivindicações dele, porque o falso moralismo, ele é enganador. O falso moralismo também é centralizador, ele se alimenta da atenção das pessoas, está o tempo todo em cima de picuinhas tentando chamar a atenção para si, porque ele não suporta o anonimato, ele não suporta a interferência em tudo. Esse é o falso moralista, ele é centralizador, ele é também escravizante, porque ele cria dependências nos outros de si. O falso moralista, ele está tentando cativar as pessoas a si e colocá-las debaixo da sua dependência. O falso moralismo também é contraditório. Geralmente o falso moralista, ele exige dos outros o que ele não faz. Ele é bom para cobrar, ele é bom para exigir, ele é bom para criticar, ele é bom para tudo, menos para fazer no seu lugar. Quando você chama a responsabilidade daquilo que está sendo criticado em você, ele esquiva rapidamente e descaradamente. O falso moralista, ele exige dos outros o que ele não faz. O falso moralismo também, ele é faccioso. Vocês devem conhecer muitos falsos moralistas, como eu conheço. Ele está o tempo todo comparando as pessoas e jogando umas contra as outras. E ele faz isso por causa de um outro elemento, porque ele é humanista. O falso moralista, ele é humanista, ele está julgando os outros com base no seu padrão moral. E é por isso que ele está o tempo todo comparando e determinando quem é santo, quem não é santo, quem é fiel, quem não é fiel. Por que ele faz isso? Porque ele tem um critério, e o critério é o seu próprio padrão moral. Por fim, o falso moralismo, ele é anticristão, porque ele nega a fé em defesa da sua reputação. O falso moralista, ele tem uma preocupação tão excessiva com a sua reputação, que ele não se expõe, ele fica por trás dos outros, manipulando, ele não se expõe, e quando ele tem que ser exposto, ele é chamado a ser exposto, ele prefere negar a Cristo e as exigências da sua vocação, do seu chamado, para não ter que comprometer a sua reputação diante dos outros. Todo falso moralista, ele cultua a si mesmo, ele tem um fortíssimo apego à sua reputação diante dos outros. Bem, irmãos, hoje nós nos limitamos a esta análise, e assim encerramos o capítulo 2
queira Deus nos permitir que no próximo estudo estejamos todos presentes, participando daquilo que Ele tem para nos ensinar ainda a partir do capítulo 3. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre nós. Oremos. Senhor, eu quero te dar graças de todo o meu coração, porque na Tua bondade o Senhor permitiu termos as Escrituras Sagradas nas nossas mãos, e nelas podemos ler e obter o ensino sobre a nossa relação com Teu Filho e sobre o modo com o qual o Senhor deseja que nós andemos. Se não fosse pela Tua palavra, estaríamos perdidos, estaríamos sendo escravizados e atormentados por homens cuja mente está inflamada de crenças e de convicções vazias da verdade do Senhor. Mas temos a Tua palavra, e por ela podemos distinguir o erro, podemos distinguir o falso moralismo e nos desviar deste caminho tão nocivo para a vida cristã. Ensina-nos, Senhor, a dependermos exclusivamente do Teu Filho, a confiarmos nele e andarmos na vida cristã observando o Seu testemunho como padrão moral para a nossa vida. Alimenta e fortaleça a nossa fé e dá-nos um coração humilde na Tua presença verdadeiramente, para andarmos em conformidade com a verdade de quem é o Teu Filho e daquilo que Ele fez por nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.